Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaiiju e hoje eu quero falar sobre um tema que talvez irrite alguns, principalmente os fãs de pop e K-pop, mas que precisa ser dito. A música está morrendo, sufocada pela futilidade. Ela virou passarela, desfile de beleza, produto de catálogo. E eu pergunto, desde quando arte precisa de rostinho bonito? Desde quando voz precisa de filtro de Instagram? A música deveria ser feita para os ouvidos e para a alma, e não para agradar os olhos. E se você acha que beleza física é critério para um bom artista, talvez já tenha caído na armadilha do mercado. Hoje, quando a gente fala de música, parece que estamos falando de passarela. O cenário atual, principalmente no pop americano e no K-pop, transformou o artista em modelo de catálogo. Não importa se a música é vazia, desde que o rosto seja bonito e a coreografia bem ensaiada. Isso não é arte, é marketing. E não é só culpa dos artistas. É toda uma indústria que fabrica ídolos descartáveis como se fossem bonecos de plástico. Roger Scruton já dizia que quando a cultura se deixa reduzir ao espetáculo e ao mercado, ela perde a alma. E é exatamente isso que a gente vê hoje. Rostos perfeitos, músicas descartáveis, uma cultura que troca eternidade por curtidas rápidas. A futilidade tomou o lugar da beleza verdadeira. Em vez de perguntar se a música transforma ou faz sentir algo maior, a pergunta é se o clipe vai viralizar porque um cantor é bonito. E isso é a morte lenta da música como arte. A verdade é simples. Música não precisa de rosto bonito. Música precisa de alma. Ela deve ser bela pelos ouvidos e não pelos olhos. Quando a gente deixa se enganar pela futilidade da aparência, esquece que a música é uma das poucas artes capazes de tocar diretamente aquilo que somos por dentro. Schopenhauer dizia que a música fala a essência da existência sem precisar de palavras ou formas visíveis. E ela atinge a alma de um jeito que nenhuma imagem consegue. E é por isso que alguém considerado feio pode ser capaz de criar algo infinitamente mais belo do que o rosto mais perfeito de uma capa de revista. E não é só filosofia. A tradição cristã também entendia isso. Santo Agostinho afirmava que quem canta reza 2 vezes. A música é oração, transcendência, ponte com o divino. Como pode uma coisa tão sublime ser reduzido a um concurso de beleza? É um absurdo. A música é uma das coisas que uma pessoa comum, mesmo sem se encaixar nos padrões, tem de mostrar outro tipo de beleza, aquela que vem da alma. Uma beleza que não envelhece, não se desfaz, não depende de maquiagem e nem de iluminação. Existe uma diferença enorme entre viver a música e apenas performar. E hoje, o que a indústria vende é performance, coreografia ensaiada, sorrisos falsos, vozes retocadas em estúdio. Mas isso não é autenticidade, é teatro publicitário. Nietzsche dizia que precisamos da arte para não morrer da verdade. Mas que arte é essa, se tudo que ela mostra é uma encenação vazia? A verdadeira arte não precisa fingir. Ela é dura, crua, às vezes até desconfortável, mas sempre verdadeira. E aqui está a grande ironia. Um músico considerado feio, cantando de coração aberto, pode transmitir muito mais beleza do que um rosto perfeito, que apenas repete movimentos de palco. O autêntico emociona. O ensaiado entretém por alguns segundos e logo é esquecido. A música nunca deveria ser sobre agradar os olhos, mas sobre revelar a alma.
E nesse ponto, quem é autêntico e sincero tem muito mais a oferecer do que quem é apenas aparência sem conteúdo. Quando olhamos para trás, vemos que os maiores músicos da história não precisaram se apoiar em rostos perfeitos para conquistar o mundo. Frank Sinatra, por exemplo, nunca foi o arquétipo do galã moderno, mas sua voz e suas letras continuam sendo referência até hoje. Bob Dylan, com seu jeito desengonçado e aparência nada hollywoodiana, é um dos maiores letristas que já existiu. E é por isso que esses artistas permanecem vivos até hoje. Eles não precisavam ser os mais bonitos da capa de revista, porque sua música já era beleza suficiente. Agora vamos olhar para o presente. A indústria musical está repleta de rostos perfeitos, maquiagens impecáveis e corpos esculpidos. Mas e a música? Grande parte do que se produz hoje é descartável, feito para durar uma temporada de verão e desaparecer. É o fast food cultural, fácil de consumir, mas sem substância. O artista é embalado como produto de vitrine e vendido pela aparência. E quando o brilho da novidade passa, logo é substituído por outro rosto bonito. Alan Bloom já alertava que a música popular havia se transformado em algo que molda mais os corpos do que as almas. E é exatamente isso que vivemos. Essa lógica cria ídolos que não deixam legado. São lembrados mais por um clipe chamativo ou uma aparência agradável do que por uma obra duradoura. Enquanto isso, canções que de fato poderiam marcar gerações acabam sufocadas por um mercado obcecado com estética e números. Estamos vivendo uma cultura de descarte, onde até a beleza é fabricada e trocada como mercadoria. O resultado é um cenário brilhante por fora, mas vazio por dentro. Hoje, um dos maiores problemas da música não é a tecnologia em si, mas como ela é usada. O autotune, por exemplo, não deveria ser um problema. Em artistas que já sabem cantar, ele pode ser um recurso para aliviar o esforço vocal e preservar a voz. O problema é quando ele vira muleta, usado para vender um cantor, alguém que na prática não sabe cantar. O resultado são vozes plastificadas, fabricadas em estúdio e que pouco tem de reais. O mesmo acontece com os instrumentos. Não existe mal nenhum em usar instrumentos digitais ou programados. O erro está em reduzir tudo ao mesmo padrão, robotizando cada som. Hoje quase não se distingue mais identidade de guitarra, de um baixo ou de uma bateria. Tudo soa igual, como se viesse do mesmo pacote de software. A música perde textura, perde vida, perde autenticidade. E pior, esse molde não ficou restrito a um estilo. Ele está sendo aplicado a praticamente todas as músicas atuais, como se não houvesse espaço para nada além do artificial e do repetitivo. Não é que não possa existir músicas eletrônicas ou sintéticas. O problema é que querem que toda música seja assim. Até mesmo a duração das canções foi achatada. Antes, composições clássicas chegavam a quase 1 hora. Depois, o rock e o metal nos deram obras intensas de 7 a 9 minutos, como One do Metallica ou Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Mais tarde, o padrão caiu para cerca de 3 ou 4 minutos. E agora, com a lógica do TikTok e dos shorts, muitas músicas mal passam de 2 minutos, feitas sob medida para virar jingle de rede social, em vez de obra musical. O resultado é uma música que parece viva, mas que respira por aparelhos, plastificada, acelerada, sem identidade e sem alma.
A indústria também matou a música quando decidiu que o que importa não é a voz e nem a obra, mas o corpo que carrega o microfone. Hoje a aparência se tornou um filtro que define quem merece ser ouvido. Mas o problema nunca foi ser bonito. Se um artista é bonito e consegue cantar bem, emocionar e criar músicas de verdade, isso é um bônus, um detalhe a mais. O que não faz sentido é transformar a beleza em pré-requisito, como se sem um rosto de vitrine não houvesse espaço para o talento. A música deveria ser julgada pelo que ela transmite, não pelo espelho. Beleza pode até atrair olhares, mas é a autenticidade que mantém a arte viva. E se não bastasse a futilidade, o plástico e a doença estética, ainda há insistência em empurrar símbolos satânicos na música de hoje. Shows inteiros são montados para chocar. Clipes exploram cruzes invertidas, invocações, estética demoníaca. E tudo isso é vendido como arte. Mas vale lembrar o contraste. Quando a música era feita com a intenção de honrar a Deus ou inspirada por uma fé sincera, ela costumava ser extremamente complexa, rica e bela. Muitos grandes artistas, como Mozart e até compositores populares mais recentes, não separavam arte de espiritualidade. Criavam músicas que buscavam refletir o divino e que exigiam genialidade e técnica, justamente porque queriam tocar algo maior do que simplesmente entretenimento. Hoje, em vez disso, grande parte da música se tornou simples, boba e vazia. Vemos canções repetitivas, fabricadas em série, sem autenticidade e sem profundidade. E não é que a indústria apenas explore essa mediocridade. Ela quer que as pessoas engulam o satanismo. Símbolos satânicos, cruzes invertidas, invocações e toda uma estética obscura são empurrados como se fossem arte ou rebeldia, quando na verdade não passam de propaganda explícita do satanismo travestida de cultura pop. O resultado é claro. A música deixa de ser expressão da alma e se torna veículo de ideologia, trocando autenticidade por espetáculo e transcendência por escuridão. Mas isso não é arte, é provocação vazia. Quando não há alma, apela-se para o choque. Quando não existe beleza verdadeira, vende-se a feiura fantasiada de rebeldia. E o problema vai além do palco. Essa estética molda mentalidades, normaliza o grotesco e enfraquece a noção de transcendência. É o triunfo do niilismo em forma de hit. E aqui o alerta é claro. Uma cultura que brinca com símbolos de destruição e vazio acaba destruindo a si mesma. Diante de tudo isso, fica claro que resgatar a música verdadeira é mais do que uma questão de gosto. É um ato de resistência. Resistir à futilidade de uma indústria que vende rostos em vez de som, que fabrica ídolos de plástico em vez de artistas. Se a música é uma linguagem da alma, então precisamos libertá-la da ditadura da aparência. Nietzsche lembrava que a arte é aquilo que nos ajuda a suportar a verdade da vida. Schopenhauer dizia que a música toca diretamente a essência da existência. E Scruton advertia que quando a cultura se reduz ao espetáculo, ela perde sua alma. Todas essas vozes apontam para o mesmo caminho. A música precisa ser autêntica, espiritual e verdadeira. Não importa se o cantor se encaixa ou não nos padrões estéticos que o mercado insiste em impor. O que importa é se sua obra tem peso e se transmite algo que dura. A beleza física envelhece, a maquiagem sai e os holofotes se apagam.
Mas a música feita com verdade permanece e atravessa décadas e até gerações. E é por isso que eu digo: deixem que pessoas de aparência mais comum ou que não correspondem ao que o mercado chama de beleza voltem a fazer música. Porque é justamente nessa autenticidade fora de padrões superficiais que mora a verdadeira beleza. Aquela que não se vê, mas se sente. No fim das contas, a verdadeira música não precisa de rostos perfeitos. Ela precisa de autenticidade, de verdade, de alma. Os ídolos de plástico de hoje vão sumir junto com as modinhas. Mas a música feita por quem se entregou de verdade continua viva, mesmo que venha de alguém comum ou de alguém considerado feio. E é exatamente essa a beleza da música. Ela é uma forma de eternidade acessível a qualquer um, e não só aos rostinhos que o mercado escolhe. Se você também enxerga como a música foi reduzida a espetáculo vazio, seja pelo culto à aparência, pelo som, pela estética doente ou pela propaganda de satanismo, comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda aceita o que a indústria empurra. Deixa o like para essa mensagem chegar em mais gente, porque a música precisa ser resgatada por quem não tem medo da verdade. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju.